Boa tarde para mim mesmo, estou sozinho e tá barulhento aqui fora hoje. Vou tentar falar mais alto. Tenho visto os vídeos e eu fico um pouco, a voz diminui, enfim. Melhorou ali fora, mudei um pouco o layout da sala, tá um pouquinho mais claro, vamos aproveitar. Bom, pegando apontamento 1, tentando falar mais alto. Então eu quis tratar ali de dois vórtices, né? Duas formas de se colocar no mundo e de se colocar diante de Deus. Essa é a premissa básica. Diante de Deus só teria duas formas possíveis, né? Uma forma de adoração e uma forma de reclamação. Não existe, e é bíblico isso, tá? Fazendo uma boa síntese aí para quem não gosta de ler a Bíblia, eu recomendo que se leia, eventual público ouvinte aí desatento, acidental que caiu nesse vídeo. Bom, então a questão é, diante de Deus, ou você adora ou você reclama, né? Você tem adoração, você tem reclamação. Não existe uma terceira via. Partindo dessa premissa, óbvio que tem que se minimamente admitir, não em termos sobrenaturais, mas talvez, se preferir, filosóficos, matemáticos, de lógica, de raciocínio. Eu estou com essas duas funções. Primeiro, que existe Deus, né? Esse conceito um pouco mais abstrato de Deus presente, de alguma forma gera vida, nos cria, nos sustenta, nos salva, nos destrói. Sim, isso não é muito importante agora. E a outra é a segunda, então, uma premissa que decorre dessa, né, que só existem duas posturas: ou você adora ou você reclama, ok? Bom, tirando todo o fato, por que a gente estaria num drama cósmico desse, enfim, supondo que as duas premissas são válidas, nós estamos diante de um drama cósmico. Não existe outra forma. E cada um, né, vou admitir aqui, na minha liberdade ficcional aqui, que então a gente está todo mundo lançado diante desse drama, né, e precisa se posicionar, ok? Que eu queria tirar a premissa da inveja e da queda. Tá? Eu vou cortar essa parte e vamos para frente. Uma vez que caímos, estamos numa segunda rodada de negociação com Deus, ou você adora ou você reclama, né? Ou você combate. Né? Por isso que eu tentei falar no apontamento 1, onde o gnosticismo, no mau sentido, é uma postura beligerante contra Deus, que pode se dar conscientemente ou não, diretamente ou não, né? A pessoa pode tentar. Vou dar um exemplo que poderia ser um gnosticismo indireto, por assim dizer. A pessoa diz que não existe Deus, né? E em vez de ela, né, se você pegar lá os ateus que estão no YouTube, muito bom por sinal, tem coisas até muito boas, sem ironia. Se você pegar lá, você vai ver muitas vezes a pessoa falando contra Deus, como se fosse uma pessoa, como se fosse diretamente, não é sobre o conceito de existência. Perceba isso, prova você mesmo, não vou dar nenhum exemplo não. Abre lá o canal e vê, quando ele está falando de pessoas que creem em Deus, quando ele está falando do conceito de Deus e quando ele está falando de Deus, ok? Quando ele os ataques, tenta modular nessas três possibilidades, e se você tiver paciência, pega o vídeo inteiro da exposição do ateu e veja em que distribuição fica isso, tá? Faz um gráfico pizza para imaginar como ele distribui esse tempo dele na discussão, ok? Então, barulho de novo. Vou tentar falar mais alto ainda. Enfim. Então esse seria o gnosticismo direto, ok? Esse seria o gnosticismo direto.
O indireto seria quando você até usa a negação do conhecimento, a negação de Deus, para tentar, mesmo assim, se posicionar frontalmente contra Deus, ok? Então, aí eu não tenho nomenclatura direito para isso, não pensei nisso, não vou ficar teorizando sobre isso. Então, há uma posição frontal, né? E o gnosticismo indireto, né, seria aquele que as pessoas têm uma revolta inconsciente, né? Então, ou está reclamando de alguma coisa, ou reclamando da vida, ou reclamando. Nisso eu sou bom. Fiz isso muito na vida. Por excelência, eu sou um reclamador, né? E depois você teria os que têm uma visão benigna da vida, são gratos, têm um espírito de gratidão, de alegria, de louvor constante ou predominante na vida deles, ok? Eu conheço poucas pessoas assim, né? Então aí você pega três grupos. Se eu pegar o grupo dos ativos, dos gnosticistas, os beligerantes, para usar gnose aí, dos beligerantes ativos e dos beligerantes desatentos, tá? Uma nomenclatura aqui dada. Se eu pegar esses dois grupos, né, eu não vou falar do resto, o resto tenta fazer o melhor que pode. Eu tento fazer o melhor que posso. Estou sempre meio que sendo puxado por essa beligerância acidental, descuidada, né? Eu nunca, francamente, me opus. Acho que nesse sentido eu não estaria sendo nesse grupo. Pegando lá o caso eu não vou citar o nome, o cara tem um nome polonês, né? E o título do livro também nem lembro mais, já está aqui, está no Kindle, mas eu não tenho aberto ele. Mas ele lá pôs em grupos de psicopatas e grupos de histéricos. Eu vou chamar os psicopatas de beligerantes diretos, né? E os histéricos eu vou chamá-los aqui de beligerantes acidentais, tá? Ou descuidados. Então são esses dois grupos. E tem aqueles que são mais socráticos, por assim dizer, estão procurando a verdade, estão tentando fazer a coisa certa, né? De vez em quando se sacrificam, tomam cicuta, né? Tomam uma cicuta do dia, tomam uma cicuta do mês, tomam uma cicuta da vida, né? Então, eu queria excluir um pouquinho. Mas como é que... Vamos lá. Então, vamos pegar os três casos aqui. O plano A é o psicopata e o beligerante direto. Você tem o histérico, que é o beligerante acidental, o descuidado. E você tem o neurótico socrático, né? Então, assim, é isso que nós somos. Não há nada muito mais do que isso, não. Eu lamento dizer que há muito pouca outra alternativa. Fora aquelas pessoas que às vezes dizem que existem, que ouviu falar, que leu no livro, que são aquelas pessoas gratas, generosas, amorosas e justas, tá? Aí aquela minha tríade, né? São éticos, são corajosos e são compassivos. Eu me incluo então no terceiro grupo, né? Vamos chamar o primeiro grupo mais ativo, o segundo grupo mais orgânico, para usar o termo graciano, e tem os neuróticos, que eu me incluo. Ok? Espero que a gravação esteja bem na altura ideal. Bom, se por acaso você está assistindo o vídeo, provavelmente você, se é psicopata, não vai estar assistindo, duvido que seja assim. A não ser que seja para me ferrar. Mas eu posso estar morto, porque eu não sei se esse vídeo um dia vai chegar em algum ouvinte. Enfim, tem um histérico, né, que pode eventualmente assistir. Eu acredito que também não vai ter muito interesse, já em alguns minutos já perdeu a paciência e já desligou. E tem o neurótico. O neurótico tem uma chance de assistir, né, talvez porque não identifique o outro. Bom, o que nós, vou colocar uma eventual assistente aí, eu vou colocar nesse grupo de nós, os neuróticos. O que nós, os neuróticos,
devemos fazer com os outros dois. Esse é mais ou menos a tônica desse apontamento número 3. Né? O que nós podemos fazer com os outros dois, já que a gente tem que compartilhar esse pequenino mundo com todo mundo. Né? Bom, eu ouvi uma frase muito legal de um cunhado meu, eu não vou repetir aqui porque eu vou estudar essa questão, mas que me fez refletir muito sobre uma ação mais violenta ou mais apaixonada. Mas eu estou estudando. Estou aqui confabulando e pensando e conversando com Deus. Então, assim, não dá para ir para o confronto. Né? Não existe essa possibilidade mais beligerante. Basta você navegar nas redes, toda essa história de brigas, de discussões, ódio na internet. Não existe ódio na internet. Não necessariamente ódio contra pessoas. Aliás, um grupo até odeia pessoas, o outro grupo odeia as coisas que os outros defendem. Né? Então, assim, nem sempre é fácil separar, principalmente lidando com psicopatas, nem sempre é fácil separar a pessoa da maldade, né? Porque a pessoa só acorda para fazer maldade, né? Ela vive para fazer maldade, ela só pensa nela e, bom, então é muito difícil você odiar, como a gente costuma usar na igreja, odiar o pecado e não odiar o pecador, né? É muito difícil você não odiar o maledicente e ainda odiar o mal que ele pratica. Então é muito difícil. Isso é um desafio bem grande. E tem um grupo intermediário, que esse é o problema. Né? Então, assim, vamos descartar o psicopata, não dá mais para negociar, não dá mais para falar. Eu tenho visto gente rebatendo, tentando rebater, tentando argumentar, tentando trazer à luz. É errado, é um dos erros que estamos cometendo. A gente tem que ignorar, a gente tem que minar, a gente não tem que reverberar. Nunca vai passar por aqui o nome de alguém. Nesse caso, não vou citar o nome de ninguém, não vou falar. Enfim, esquecer. Né? Aqui é mais o que se propõe é mais uma questão de extrema vigilância. Ok? Você apenas vigia. Né? Você vigia para não cair nas suas pautas, nas suas narrativas, né? E ponto final. Acabou. Não tem mais o que fazer com esse sujeito. Os neuróticos têm que se reunir, têm que se expor. Um pouco eu estou fazendo isso meio compassivamente em busca de outros. Né? Isso aqui é, antes de mais nada, um estado de solidão, onde a gente quer se conectar com outros neuróticos para tentar chegar nesse ponto. Né? De construir uma sociedade mais justa, melhor, enfim, não sei nem porquê. Né? Talvez por causa dos filhos, talvez porque seja da nossa natureza, das nossas crenças, das nossas esperanças. Né? Bom, agora, como é que nós, os neuróticos, nos relacionaríamos com os histéricos? Esse tem sido um desafio muito grande para mim, desde a tentativa do primeiro vídeo, que eu já coloquei, já tirei, já coloquei, já tirei. Que é entender o que eu faço com os histéricos, como é que eu me relaciono com os histéricos. Né? Aqui eu vou fazer uma certa simplificação, mas, por favor, não se tome isso por muito absoluto, não. Os psicopatas costumam ser mais masculinos, né? Porque é difícil acreditar que o cara não tem consciência da sua maldade. Né? As mulheres, por causa de serem mais compassivas, eu acho que elas tendem a distorcer um pouquinho a realidade e entrar mais no grupo das histéricas. Fora os neuróticos, que obviamente eu acho que está em igual número. Né? Mas assim, se eu pegasse os não neuróticos, o grupo dos não neuróticos e dividisse, provavelmente, se aleatoriamente tivesse escolher um de cada grupo, provavelmente se viria uma histérica e um psicopata. Né? Um psicopata homem e uma histérica mulher. Eu espero que não esteja sendo misógino nem machista, porque eu não estou chamando mulher de psicopata. Estou dando uma preferência à histeria do que à psicopatia. Mas se alguma mulher se sentir ofendida, pode se considerar um psicopata também. Não tem problema nenhum.
Porque eu conheço colegas, pessoas que eu não quero me deter muito em pessoas, eu não quero personalizar proximidade, distância, grau de parentesco, enfim. Não é isso, mas eu conheço, o que me chateou é que eu conheço um bom grupo de mulheres, pessoas de coração que a gente sabe que não tem maldade. É difícil ver maldade. Pode haver esperteza, malandragem, um pouquinho, mas a grande questão é a bondade. São bondosas, né? E são bondosas, mas falam muita. O termo correto é merda. Falam muita merda. Não sabe absolutamente nada quando o assunto é um pouquinho mais complexo, filosófico, do ponto de vista econômico, filosófico, orçamentário, fiscal, atuarial. São uma negação completa. Sim, não que não tenha bastante homens nessa situação, mas o grande diferença dessas histéricas é que elas constroem narrativas muito compassivas, né? São essas mesmas que falam para não ter ódio na rede, do ódio da rede, que a política está destruindo as relações, não sei o quê. A mulher fala muito mais isso do que homem. Homem, quando fala isso, é esperteza, é malandragem pura, né? Mas quando a mulher fala, tem essa coisa de, puxa, a vida está dando errado, a gente está se odiando, ninguém está gostando de ninguém, e onde a gente vai parar, né? E ele não, e não sei o quê. Tá. Assim, eu conheço suficientemente algumas pessoas, algumas mulheres nesse caso, que são boníssimas, são pessoas de valor. Por que defender o psicopata? Aí eu li o livro, que eu vou colocar aqui de novo, aliás está no apontamento número 1, vai lá, vou ver se até põe um link para o Amazon, para já ir direto. Eu não gostei muito do livro, mas algumas questões são muito bem colocadas, né? E uma que eu gostei é porque isso eu não entendia, como é que o psicopata conseguia mover o coração. Eu até, muitos anos atrás, fiz uma brincadeira, escrevi, comunismo é a arte comunismo é a arte do psicopata para fazer o compassivo, de bom coração, trabalhar de graça para ele. É bem isso mesmo, né? Assim, como ele usa do sentimentalismo e tal, é a primeira fisgada, mas a fisgada mesmo é a fisgada da revolta, né? A essência, e aí o que eu retomo aqui, toda a questão, a essência desse antagonismo, porque uma vez que você se associa com o mal, você está se associando, você está beligerantemente contra Deus, né? Consciente ou não, você está contra Deus, né? Porque, seguindo a tríade, compaixão, ética e coragem, você já estaria negando a ética, então já estaria se opondo beligerantemente contra Deus, né? Então isso é um ponto. Como essas pessoas se colocam contra Deus, né? Isso, para mim, uma pessoa boa, a priori, se coloca beligerantemente contra Deus. Aí você pega essa questão da histeria, que é mais de psicologia, e eu não vou explorar, não. Eu vou já na raiz, ou numa das raízes, ou uma das causas, dessa postura um pouquinho mais beligerante contra Deus, né? Que seria exatamente uma revolta, né? No caso de mulheres, já existe uma opressão em toda a história, e eu não sou necessariamente antifeminista, né? Eu acho que tem coisas bem legais no feminismo. Eu não rechaço, como dizem, não tem um só feminismo, tem vários, não sei o quê, tal. Eu acho que é mais fácil gostar de algumas feministas do que gostar do feminismo, mas enfim. Tem essa revolta, então tem uma revolta de gênero, existe uma revolta racial, existem várias outras revoltas, que antes de mais nada, e aí eu sei que é um pouquinho difícil, eu estou tentando linkar as coisas. Na revolta primitiva contra Deus, a gente foi destituído de toda a graça, de toda a possibilidade. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas aí você tem a oportunidade para cá e tal, você consegue escamotear um pouquinho. Mas, substancialmente, a natureza da revolta, ela está linkada à inveja.
a inveja contra Deus. E essa inveja é uma inveja... aí vem uma questão que para mim é muito... a coisa que melhor dá o tom do que seja a inveja. Né? Inveja é um ódio profundo de si mesmo. Né? Esse ódio profundo de si mesmo acaba trazendo essa revolta. Então existe essa revolta meio aqui latente e ela está amplificando, talvez por causa do nosso pós-cristianismo, mundo pós-cristão. Ela está ficando mais insustentável, porque aquilo, de certo modo, o cristianismo fala, não, porque a culpa é nossa, porque a responsabilidade, ainda que com erros, enfim, mas trazia para o ser humano uma posição em que ele deveria se subjugar, né? Meio que forçada, às vezes culturalmente, forçada legalmente em alguns casos, e aí que as pessoas se sentindo forçadas por hipócritas, por poderosos, evidentemente a criatura e o Criador, a criatura que oprime e o Criador acabam sendo meio que colados um no outro, né? Assim como a criatura que oprime, ela se apropria, né, da figura de Deus, então é nada mais justo que você, quando você vai bater no opressor, você já bate no pacote todo, né? E esse estado de revolta, uma revolta sem sentido, sem foco, uma revolta que precisa encontrar um eco, e aí que vem a questão, para mim isso está claro, tá? Aí que o comunismo, na verdade, ele era o nome que tinha da revolta quando as pessoas passavam fome. Agora que as pessoas não passam fome, a revolta tem que ter outro nome, então é politicamente correto, né? Mas o que se está tentando fazer é justamente idealizar ou ideologizar ou consolidar ou agregar ou compactar todo esse sentimento de revolta que a gente já tem meio que naturalmente, é canalizar num único ponto, ou seja, num grande movimento, numa única grande intenção, como se a totalidade das pessoas revoltadas fosse fazer alguma diferença no drama cósmico, na criação e no ser criado. Não vai fazer a menor diferença, né? A gente já fez isso antes, né? Esse é um dos meus postulados, meio secretos, né? Meio que secretos, né? Não sei até que ponto estou estudando ainda. Que é a rebeldia original, né? E agora nós estaríamos a rebeldia material, por assim dizer, condicionada ou contingenciada na carne, né? Talvez com alguns sonhos de imortalidade, seja porque vão conseguir pegar a mente de alguém, jogar no computador, ou porque vão fazer algum processo biológico, bioquímico que possa garantir a eternidade. Basicamente é isso que falta para um grande motim contra Deus. Ele existindo ou não, isso que é mais bizarro, tá? Eu não estou querendo entrar no mérito da sua existência, não estou querendo fazer a defesa da existência de Deus, muito pelo contrário. Eu estou vendo isso aqui apenas como... me falta um recurso, eu realmente não sou acadêmico, apenas como um ponto de ideia, né? Mas eu estou tratando mais a questão conceitual de Deus do que propriamente de Deus. Então essa revolta, ela está aflorando. Óbvio que eles têm tudo para ganhar, porque você tem os psicopatas, que eu não sei para que nem sei se tem alma, né? Enfim, para eles, eu acho que eles realmente vivem na eternidade, porque eles não têm nenhum... O senso de preservação deles é crescer, como se eles fossem eternos, né? Então, assim, eu acho que eles realmente desconhecem a possibilidade de morrer um dia, não sei se eles lidam com isso, ou se estão numa corrida contra o tempo, enfim, não quero entrar muito na mente do psicopata, né? Mas eles fazem aí eles pegam aí o livro lá do nosso autor polonês e vai descrever como é que é esse mecanismo de um se ligar ao outro. O histérico, ele precisa do psicopata, o psicopata precisa do histérico, né? E o histérico é muito facilmente manipulado, porque ele está pronto, ele está com a histeria dele, ele está dentro do seu cérebro, ele não tem como escapar do seu mundinho interior, da sua lógica, dos seus sentimentos, né? E ele está pronto para um disparo, e o psicopata vai lá e dispara, né? Ou seja,
a assertividade sempre é antissocrática por si só, né? Vamos colocar assim, o psicopata é o sofista, o neurótico é o Sócrates e o histérico é a massa que simplesmente precisa de paz no coração, né? Enfim, e é isso. Então, essas pessoas que a gente provavelmente gosta, as outras eu abandonei. Psicopata, para mim, graças a Deus, eu não conheço nenhum mais de vínculo sanguíneo, né? Então não tenho que lidar com isso, eu não saberia lidar com isso, né? Quem teve e simplesmente cortou fora, eu acho que fez bem, né? Eu não sei se há esperança no sentido cósmico para o psicopata. Então é abandonar mesmo, é ficar de olho nele, atento, né, a cada manobra, dar risada sempre que possível, porque já que a gente está aqui a gente não tem para onde ir, né, não pode fazer outras coisas, então tem que dar risada, tem que sobreviver a eles, né, apesar deles. Mas o histérico é a minha grande indagação, né? Então, assim, os neuróticos, eu estou querendo me associar a mais neuróticos nessa busca por algum senso, alguma verdade. Não sei o que é teleologicamente falando, o que é importante para a gente. Tirando, assim, que eu creio espiritualmente, creio como cristão, mas eu não necessariamente preciso de outros cristãos. Eu acho que é irrelevante. Até porque os cristãos estão lá nas suas tocas com medo de sair na rua, né? Já entregaram os pontos, entraram nas suas tocas, né? nas suas cavernas, para tentar se esconder e se proteger. Mas o que a gente faz? Porque é um grupo relativamente grande de histéricas, né? Vou chamar de histéricas, né? Que são relevantes, são pessoas relevantes. Pessoas que daria, ainda mais se houver algum laço sanguíneo, alguma relação um pouco mais próxima, você não vai simplesmente descartar, né? E aí o que a gente faz? Como é que a gente conversa? Como é que a gente fala com essas pessoas? Argumento também não serve. Não serve, porque o problema não é lógico. As histéricas não funciona a lógica, funciona o patos, né? Não funciona o logos. Isso aí para mim já ficou claro. Nem a abertura existe para... Isso é que é mais bizarro. Não existe abertura para um logos, para uma conversa. Não existe. Gostaria de explorar um pouquinho isso. Aqui a cabeça está girando aqui. Pessoalmente, eu não creio em... Bom, não vou entrar nesse mérito. Escrevi lá no ato, depois vou falar. Bom, para mim é uma incógnita. Essas pessoas são uma incógnita. Será que a negação por logos... Primeiro, agora isso não é comigo, não. Então ninguém passa me acuse de machista, não, porque isso não é comigo. Das duas, ou admitem o logos, então elas estariam compartilhando conosco, com os homens, no caso, todo o drama cósmico de uma forma de responsabilidade, né? De ter responsabilidade, autoridade e responsabilidade, né? Então não existiria a figura masculina, a sobreposição masculina, a responsabilidade masculina. Vamos colocar ou nós dois, os dois gêneros, os dois sexos são masculino e feminino, são igualmente responsáveis nessa batalha, nesse posicionamento desse drama cósmico, ou então elas teriam um status diferenciado, né? Não vou entrar muito no mérito do que isso. Elas seriam mais responsáveis pelo patos e nós mais pelo logos, né? Então, a mulher seria a vigilante da compaixão, né? O homem seria da coragem, né? Seria o cara que sai à luta, e o que uniria esses dois grupos seria
o ethos, seria a ética, né? Seria a autoridade que se conseguiria mutuamente, né? Pelo respeito mútuo, pelo carinho mútuo e tudo mais. Uma forma que me ocorreu agora, bastante simpática, mas eu não sei se eu confirmaria no próximo vídeo, não. De qualquer forma, essa seria uma possibilidade. A outra é que todo mundo é igual, né, espiritualmente falando, com as mesmas responsabilidades. Aí elas teriam que enfrentar o Logos. Se não enfrentar o Logos, vão falhar na ética e vão se perder. Simples assim. Né? Ou vão colher lá as consequências, porque cada um colhe as suas consequências, isso é para todo mundo mesmo. Eu não falo aqui necessariamente uma questão espiritual, mas ordinária, né, mundana, nesse aspecto. Né? Cada um é responsável por si mesmo. O que é bastante triste, porque isso implicaria um abandono. E aí talvez, pegando essa palavra abandono, explique um pouquinho da histeria. Né? E por que a negação de se abrir, porque é muito mais confortável seguir um psicopata do que encarar um Logos. Não seria isso mesmo, por si só, uma escolha feminina, no sentido até um pouquinho tradicional e que as feministas não gostam muito? Né? Então eu prefiro a assertividade de um psicopata do que os questionamentos de um neurótico. É crível, não é? Não é crível? Não parece crível? E triste, né? Bastante triste. Vou dar um tempo aqui, de repente faço um segundo vídeo com uma conclusão. Vou tomar uma água. Vamos ver. Bom, talvez a questão da histérica. Há histéricos, né? Mas chegou a ser tão mórbidos essas pessoas. Eu conheço pouquíssimas nesse estado, né? É quase um estado de morbidez próprio, mas que eu não considero o caso das histéricas um quadro mórbido, diga-se passagem. É até bastante pungente, né? Essa situação. Talvez esse estado essencial de revolta, do psicopata, mais latente, mais bem resolvido, né? Ele empresta um ar de solidariedade, enfim. Para mim, assim, colocando uma questão que não existe amor no inferno, né? Eu sempre falo muito isso, não existem relações amorosas no inferno, né? E a gente vê pelo comportamento das pessoas, né? Quadrilhas e tal, quando um cai, o outro quer puxar todo mundo para baixo, né? Seja do drogado, do grupo de drogado, há um pedido para arrastar todo mundo, né? Isso é muito parecido com o relato bíblico da queda, né? Vou dar uma pausa. Ou o que acontece no mundo real, uma sombra do que num estado original de um drama cósmico, como eu chamo, ou até o drama cósmico pode ser uma releitura das coisas ordinárias que nos acomete. Então, assim, quem não é muito dado a sobrenatural, místico, seja lá o que for, ainda pode fazer uma leitura bastante racional de tudo que eu falei aqui, né? Enfim, então assim, o psicopata ele talvez faça mecanismos que para mim, graças a Deus, eu não sei, eu nunca nem votei naquele fulano que eu não vou citar o nome dele, nunca. Eu não tinha ídolos na parede, eu sempre sou muito mais desconfiado
se alguém fala mal de alguém, eu já fico com a pulga atrás da orelha. É a coisa mais óbvia do mundo, porque todo mundo está errado, todo mundo é... Eu não tenho, nunca tive nenhum problema, assim, fora o Mashiach, Jesus, eu nunca vi ninguém que eu gastasse... Eu admiro esse cara, tem uma admiração aí, mas nunca foi algo que transcendeu, que possa ser duradouro, perdurar e tudo mais, ok? Assim, então assim, sempre fui muito resistente. Eu, graças a Deus, eu estive protegido dessas pessoas, né? Assim, aquele negócio, não é errado acreditar em mentira? É lógico que é errado acreditar em mentira. Mas não, cara, está escrito na cara do mentiroso quando ele mente. A gente só acredita porque quer acreditar. É a nossa concupiscência que nos leva a acreditar no mentiroso. Não que eu não tenha caído em mentiras, mas assim, eu sempre fui muito desconfiado com relação à mentira, né? Então, não sei. Enfim, não sei se... E aí, talvez esse macete, né? Você dar crédito, ter essa coisa assim, da assertividade, né? Com um gatilho para puxar a histérica para si, né? Puxar as pessoas, né? Aí é todo mundo neurótico e tal. Mas o terceiro grupo aqui, mais cedo ou mais tarde, ele, pisei na bola, voltei, mas me arrependi, achava que ele era isso. Esse é o sentido natural das pessoas, né? Agora, uma pessoa que deliberadamente escolhe o mal, sabendo que é mal, mas não chamando de mal, e aí a gente entra naquela dissonância cognitiva, né? Que faz com que a pessoa não consiga juntar A com B, né? Que é bastante estranha, para mim é bastante estranha, né? Enfim, não que não esteja sujeito a alguma dissonância cognitiva, mas sempre apertaram muito, né? Sempre bateram muito em mim. Eu me acostumei a levar tanta pancada que eu não tenho muito espaço para conviver com dissonâncias cognitivas, não. As pessoas foram bastante rudes comigo, graças a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por cada pessoa rude comigo. E aí você tem esse bloqueio para o diálogo. Então, assim, a mente histérica, ela nessa dissociação cognitiva de não querer reconhecer que há um desvio ético grave, né, operando, para privilegiar um sentimento de união, de compaixão, né, com aquele que está caindo, com aquele que é psicopata, que sabe que está fora do jogo, já perdeu, né, não está aqui para ganhar reino do céu coisíssima nenhuma. O psicopata nunca vai querer ganhar o reino do céu, isso não existe. Ele é pragmático, ele olha o que eu ganho com isso, né? A religião dá dinheiro, então você é o apóstolo, né? Não vou nem ser bispo, você é apóstolo, né? Porque se é isso que dá dinheiro, se isso aqui, né? É aquele pragmatismo, aquela coisa do poder, do narcisismo, enfim, que acomete, né? Todo mundo, acomete bastante gente aí, todo mundo tem um pouco disso para si. Perdi o ponto, mas eu vou voltar. Vamos lá. Eu quero entrar na natureza, eu quero linkar essa dissonância cognitiva e esse amor ao mal, né? Que é isso que eu queria dizer, é o amor do histérico, da histérica ao mal, né? Que é isso, essa é a ruptura que a dissonância cognitiva tenta preservar, né? É a ruptura. Fulano, você, né? Não é... Porque os homens, nesse sentido, eles operam mais no sentido, eu não vou admitir que errei, que eu votei errado, que eu escolhi errado, que eu fiz errado, que eu falei M lá atrás. O cara não vai, é orgulho. Então, é um outro nível. Mas o da mulher é como se tivesse guardado alguma coisa, como se tivesse protegido alguma coisa. Ó, aqui é uma área que não entra. Então, argumentos não entram aqui. Aqui entra outra coisa. É o segredinho. É o segredinho. É aquela consciência que aquela poeta falou, né?
a mulher percebe o pecado muito mais cedo do que o homem, né? O senso do pecado muito mais cedo, que a mulher talvez perca a ingenuidade mais cedo, né? Por inteligência, né? Não maldade ou coisa parecida, porque fez alguma coisa e deixou de fazer. Mas é porque talvez tenha uma inteligência mais focada. Eu lembro, minha infância, com certeza, as meninas eram muito mais inteligentes que os homens, e sempre foram muito mais inteligentes. Não necessariamente mais sábias, mas sempre havia um senso muito agudo de percepção muito forte das coisas, né? Uma rapidez mental que eu nunca consegui acompanhar, né? Não consigo nem fazer um vídeo linear, enfim. E é isso. Agora eu estou tentando aqui na minha cabeça fazer as correlações, ligando os pontos aqui, para tentar decifrar um pouco desse segredo, mas isso é perda de tempo. Bom, uma vez posto isto, né, o que nos resta? Como se relacionar? Porque às vezes a vida nos força a alguns relacionamentos. Se o argumento não funciona, acabou, né, talvez tenha que se entrar por alguma via de compaixão, enfim, ou um ato de extrema coragem, ou um assumir algo, enfim. Eu não quero ser acusado de machismo, não. Eu estou aqui pensando apenas no amor mais cortês, né? No amor cortês. Enfim, dragão e essas coisas todas. Bom, se não é isso, o que nos resta? Né? Silenciar, isso acho que funciona bem, e ir por caminhos muito mais intuitivos. E aí é o que talvez só nos reste. Não dá para orar por todas as histéricas do mundo, não. Talvez só aquelas que realmente importam estejam no seu caminho. De certo modo você tem a necessidade de convívio e responsabilidades em algum nível de relação humana, né? Orar. Mas para mim é um mistério, cara. Eu tentei fazer esse vídeo, fiquei falando por 40 minutos, já tentei fazer outros, porque para mim é um mistério. E eu sei que tem alguma coisa interessante atrás disso. Tem alguma coisa interessante atrás disso, mas enfim. Fracassei miseravelmente, como em todos os outros vídeos. Não consigo ser linear, não consigo ser... A dicção não sai boa, as concordâncias não saem melhores ainda, encadeamento lógico, as palavras não saem muito juntas, mas uma hora eu consigo, ok? Mas uma coisa é certa, acho que algumas formulações aqui, até para mim, ficaram mais claras. Eu acho que são basicamente 3 grupos mesmos, né? São grandes 3 grupos, e já sei que uma coisa é certa, isso é a síntese de tudo que eu queria falar. Palavras e argumentos não vão servir. Isso para mim é muito complicado, muito complicado. Para mim é um fracasso muito grande. Há um desconforto, a ponto de eu chegar aqui e abrir essa porcariazinha de vídeo e gravar essa coisa aqui. É como cair da mudança em uma noite escura, não saber onde se está e para onde ir. Mas enfim, talvez seja necessária certa dose de distanciamento, né? Uma coisa para mim ficou muito clara. Tem coisas que só podem ser ditas com a boca fechada. E funcionou. Eu fiz isso algumas vezes, tal, do poder do silêncio, né? E funcionou muito bem. É isso. Vamos juntando os pedacinhos. Uma hora, se alguém está acompanhando, não sei. Se alguém está acompanhando, talvez se esforce, talvez faça sentido. Eu não gosto de ser também muito claro, não.
muito linear. Não gosto. Isso também é um cacuete meu. Enfim. Boa noite.